E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda aula? Como na primeira aula nós falamos sobre a cervicalgia, hoje nós vamos falar sobre a lombalgia, tá? Nessa segunda aula nós vamos estar enfatizando a dor lombar. Basicamente, a dor lombar, ela possui os mesmos princípios da dor cervical, o porquê que ocorre má postura, tá? E também por conta da fraqueza muscular da região do core, da região abdominal de vocês. Lembra que eu falei que uma das principais lesões é essa fraqueza muscular? E a fraqueza muscular, ela causa diversas lesões? Então, a região do abdômen precisa estar fortalecida para poder a gente ter uma região lombar prevenida. Como que a gente fortalece essa região abdominal? É muito abdominal mesmo, tá? Tem que fazer abdominal supra, abdominal infra, eles juntos, tá? Para poder fortalecer bem essa região. Mas isso é um caso para mais à frente, onde eu vou passar exercícios para vocês conhecerem quais são os tipos de abdominais. Hoje nós vamos estar falando mais sobre a questão de alongamentos, como eu fiz com vocês na nossa primeira aula, que foi sobre a questão dos alongamentos da região cervical, tá bom? O que nós precisamos nos atentar antes de eu mostrar para vocês como são feitos os alongamentos? A gente precisa se atentar em como nós estamos sentados. Estamos com a nossa coluna lombar apoiada na cadeira? Sim, ótimo, maravilha. Não estamos? Já se atente. Vocês já precisam começar a se atentar a isso e apoiar a coluna de vocês. Pô, Tamires, mas eu não tenho a cadeira gamer, eu não tenho aquele apoio de lombar, que da mesma forma que eu falei sobre o apoio da região cervical, eu, particularmente, não gosto do apoio de lombar nem de cervical, mas isso fica a critério de vocês, tá? Então, se você se sente bem, você usa, se você não se sente bem, você não usa. Mas, Tamires, eu nem tenho a cadeira gamer, o que eu faço? Caramba, vamos colocar um travesseiro na coluna de vocês aí e apoiar na cadeira que vocês tiverem. O principal é que vocês precisam ter uma cadeira com apoio na região das costas, tá? Eu, de propósito, não tenho uma cadeira aqui, ó, sem apoio, tá? Eu tô sentada numa bola suíça, que é uma bola que a gente usa muito no Pilates. E por que eu estou assim de propósito? Para poder mostrar para vocês que ao mesmo tempo que eu tô assim, relaxada, eu daqui a pouco tenho que me ajeitar. Eu daqui a pouco tenho que botar minha mão aqui para poder relaxar mais ainda e esticar minha coluna. O que acontece com isso? A minha coluna, ela fica sobrecarregada. Eu começo a sentir dor, queimação, quando eu não tenho ela apoiada na cadeira. Então é muito importante que vocês se apoiem na cadeira para poder vocês conseguirem ter menos desconforto, vocês conseguirem evitar essa dor que vai dar na região central da coluna de vocês, tá? É uma dor, uma queimação que muitas das vezes pode acontecer. Essa não é a região lombar. Eu só quero fazer esse alerta para vocês. A cadeira que vocês sentam precisa ter um apoio nas costas. Não pode ser usado, essa bola suíça, por exemplo, não pode ser usado um banquinho que a gente acha em bar, não pode ser utilizado a cama sem um apoio para a coluna. Então você sentar no meio da cama sem estar apoiado não é legal. Se você gosta de sentar na cama para jogar, senta encostado na parede, encostado no encosto da própria cama, tá? O que é mais importante é você utilizar um apoio na coluna de vocês, beleza? A lombar, ela é muito prejudicada por ficar muito tempo sentada, né? O atleta de esporte eletrônico, ele fica muito tempo sentado, sobrecarregando a região da coluna lombar. Tamires, isso pode gerar o quê? A mesma coisa que na região cervical. Estresse da musculatura, contratura muscular. Porém, a região lombar, ela também tem o nervo ciático. O que é o nervo ciático? É o maior nervo que o corpo humano possui. Ele começa na região lombar e vai até a região do nosso pé. Às vezes o paciente relata que tem uma queimação ou até um formigamento que começa na região lombar e vai até a sua perna e ele nem sabe o que é. É o nervo ciático acometido, tá? É quando ele está em constante trabalho, vamos dizer assim, né? Em constante estresse e ele grita, vamos assim dizer.
O que você precisa fazer? Você precisa levantar. O certo é a cada 1 hora, mas eu não vou falar isso para você, atleta de esporte eletrônico, porque eu sei que às vezes você ainda está no meio da partida, nessa 1 hora, dependendo do jogo que você esteja jogando e dependendo também de como está o andar da sua partida. Então, o que eu recomendo? A cada 2 horas ou então a cada 2 partidas, se ela for muito extensa. Vocês precisam se levantar da cadeira de vocês, da onde vocês estiverem sentados, para poder vocês fazerem um alongamento. E da mesma forma aqui na região cervical, fazer o alongamento sempre antes de começar a jogar. E uma coisa importante também, quando for parar de jogar de vez naquele dia, você também faz esse alongamento, beleza? Isso tudo é para vocês prevenirem que o nervo ciático seja cometido ou então outra lesão seja causada ali na região lombar de vocês. Nós vamos estar também precisando estar muito atentos em relação à região lombar, porque por conta de vocês ficarem muito tempo sentados e sem mexer essa região, porque o pescoço, mal ou bem, vocês ainda mexem, né, ao longo do jogo, mas a lombar, ela geralmente fica muito travada. O que isso pode causar? A falta de mobilidade da coluna lombar. Ela já é uma parte do nosso corpo que não tem tanta mobilidade quando a gente pensa em movimento para trás. Ela não tem tanto grau de movimento. Para frente, você consegue curvar o seu tronco até o chão e ela vai estar sendo bem trabalhada. Então, a gente precisa prevenir a restrição dessa amplitude de movimento. Como que a gente faz isso? Primeiro, alongamento, tá? Como eu estou falando com vocês aqui nesse início só de alongamento, eu só vou trabalhar o alongamento. Da mesma forma aqui na região cervical, a gente precisa fazer no mínimo 3 repetições de 20 segundos. Tudo bem? Eu vou estar fazendo para vocês aqui alguns alongamentos importantes que vocês devam fazer na região lombar para evitar qualquer lesão, ok? Então vamos lá. Na região lombar, vocês vão ficar em pé e vão jogar o corpo de vocês para baixo, tentando alcançar o máximo possível o chão, ok? Os 2 pés eles vão estar paralelos. Além disso, vocês podem abrir um pouco mais a perna e jogar de novo o tronco de vocês lá embaixo, certo? Uma outra coisa importante, mão na cintura e joga para trás. Além disso, joga para o lado e também para o outro. Outra coisa importante, cruza a perna e vai lá embaixo de novo. Depois, troca a perna que está na frente, ela vai para trás, e a de trás vai para frente e joga lá embaixo de novo. Certo? Da mesma forma que nós fizemos com a cabeça e com os ombros, vocês vão botar a mão na cintura ou então aqui atrás e vão fazer o movimento, de girar 10 para um lado e depois 10 para o outro, certo? É muito importante que vocês façam, no mínimo, 3 repetições de 20 segundos para aqueles exercícios que vocês vão sustentar o tempo e pelo menos 10 repetições naqueles que vocês não sustentam. De 10 a 15 nesse início. Não vamos forçar muito também a coluna de vocês, certo? Esse nosso vídeo foi um pouquinho mais curto, mas porque não teve apresentação igual teve no primeiro. Mas o importante é vocês prestarem muita atenção nesses alongamentos, realizar antes de começar as atividades de vocês, a cada 2 horas ou 2, 3 partidas, dependendo do tempo de duração que elas tenham, e vocês manterem uma postura correta, tá? Uma postura com apoio de coluna. Perfeito? Como eu disse para vocês, qualquer dúvida, qualquer orientação que vocês precisem, é só vocês me procurarem lá no Instagram, @fisio_gamer. Tudo bem? Eu aguardo vocês na próxima aula.